Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto episódio da série Aprenda Mais, falando sobre a manifestação do Espírito na humanidade. No primeiro episódio, nós fizemos uma introdução sobre o tema em Romanos capítulo 8, deixando claro de que existe sim um propósito do Senhor em derramar o teu Espírito sobre a humanidade. No segundo episódio, nós vimos a atuação do Espírito no Antigo Testamento, capacitando reis, profetas, juízes, patriarcas e toda a liderança do povo de Israel para cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. No terceiro episódio, nós vimos a manifestação do Espírito na vida de Jesus. E hoje, nós vamos estudar a manifestação do Espírito, desde o dia de Pentecostes até hoje, agora, na minha vida e na sua vida. Eu sou o pastor Renato e esse é o seu Aprenda Mais, a sua faculdade em pequenas doses. Nós usamos didaticamente até agora duas palavrinhas para que possa esclarecer e deixar claro a manifestação do Espírito na humanidade. Na antiga aliança, o Espírito estava sobre o homem. Em Jesus, o Espírito estava com. E agora, nos dias de hoje, o Espírito está no crente, habitando nele. Atos capítulo 2, do verso 1 e 4, nós vemos o derramado Espírito na vida do cristão. Chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Ai, querido, lendo esse texto, veio uma unção sobre onde eu estou aqui. E a minha oração é que essa unção esteja também sobre a sua vida. Porque naquele dia do Pentecoste, iniciou um grande momento da nossa caminhada cristã. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita na minha vida e na sua vida. E nós somos capacitados, instruídos por Ele. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, você entende essa habitação do Espírito nas nossas vidas. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? O Espírito habita na minha vida e na sua vida. E isso faz com que sejamos propriedade exclusiva do Senhor. Mais tarde, Paulo ainda complementa isso em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja essa relação que Paulo faz entre o templo de Deus e o templo de ídolos. Ele remete à palavra em que o próprio Deus disse que agora habitaria nas nossas vidas, andaria conosco e teríamos um Pai, um povo, um reino seria estabelecido. E eu e você como filhos, pelo Espírito agora teremos irmãos, uma verdadeira família. A promessa enfim se cumpriu e agora tudo será diferente. Porém, Paulo nos traz um ensino do Espírito agora morando no homem, produz três tipos de pessoas. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 continua: Irmãos, não pude lhe falar coisas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Esse texto embasa em nos dar conhecimento de três homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. O homem natural é um homem sem o Espírito Santo. Não entende, não aceita a ação do Espírito na sua vida. Não aceita ter uma vida com Jesus. As coisas espirituais lhe parecem loucura. A carne é que manda. Os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades é que dominam a sua vida. Por outro lado, nós vemos nesse texto o homem espiritual, aquele que entende um novo nascimento que foi derramado através do Espírito Santo. Agora faz com que a nossa vida seja governada por Ele. O homem espiritual tem capacidade de discernir as coisas no Espírito.
tem a mente de Cristo, recebe revelações de Cristo e é ensinado pelo Espírito Santo. Entendemos ainda que existe aquele homem carnal, que é aquele que nasceu de novo, experimentou uma ação do Espírito, mas ainda é imaturo, bebê na fé, mimado, ainda carrega sentimentos do seu próprio desejo da sua carne, ciumento, briguento, avarento, cria contendas, ainda vive num padrão mundano. E sobre esses, Paulo bate de uma forma tremenda. 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 13. Vamos mergulhar em alguns versículos. Verso 1 e 2, olha o que diz. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês são orgulhosos. Veja como Paulo adverte. Nem num padrão mundano se observa tais atitudes, mas que no meio daqueles que receberam o Espírito, as suas práticas de vida não mostravam um novo nascimento que eles experimentaram. O verso 4 de 1 Coríntios capítulo 5 continua advertindo. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja o apelo que Paulo faz, dizendo, quando vocês se reúnam em nome de Jesus, pegam esse homem carnal que vocês carregam e entreguem ele na cruz, devolvam ele a Satanás, para que esse homem possa ser salvo pelo Espírito no dia do Senhor. Versículo 6, Paulo ainda continua o seu discurso forte sobre esse tipo de homem carnal. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Paulo usa agora uma situação do cotidiano para que leve o entendimento daquelas pessoas que as suas atitudes, por menor que sejam, estava colocando a perder o plano de salvação pelo Espírito que o Senhor derramou nesse novo nascimento na vida dele. Verso 9, Paulo ainda continua a sua advertência. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar-se a pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem comer. Olha a advertência de Paulo, dizendo, eu não estou te advertindo para que você não viva com as pessoas que já têm uma vida entregue ao pecado. Porque se fosse assim, eu precisaria tirar vocês do mundo, porque se fosse assim, o Senhor precisaria nos tirar do mundo. Mas a advertência de Paulo é sobre aqueles que se dizem irmãos, experimentaram um novo nascimento, mas ainda continua com as suas vidas, com as suas práticas de vida, como se nunca estivesse experimentado um novo nascimento. Nunca se permitiram e abriram o coração para que o Espírito possa trazer um novo nascimento sobre suas vidas. E ele finaliza essa advertência no versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso no meio de vocês. E Paulo chama a atenção, uma advertência para os nossos dias, para hoje. Devemos expulsar das nossas vidas o que é perverso, o que afronta a Deus, o que impede do Espírito Santo aflorar, habitar verdadeiramente e se manifestar nas nossas vidas. Poderemos até concluir que em algum momento todos nós vivemos um homem carnal, mas Paulo adverte a vigilância que devemos ter nas nossas vidas. Nós que experimentamos um novo nascimento, precisamos viver debaixo daquilo que o Senhor colocou através do teu Espírito sobre nós. Deixar de lado o pecado que tão de perto nos rodeia e experimentarmos uma vida de santidade, entregue ao Espírito. Paulo não apenas critica e adverte, mas propõe um caminho, uma direção. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
A carne, a mente, é o grande problema do homem ser cheio do Espírito Santo. Precisamos combater a vontade da nossa mente e entender que ela é direcionada pelo Espírito. Quando o Senhor habitou em nós, fez morada em nós, precisa agora direcionar os nossos passos. E nós precisamos entender que essa direção o Espírito nos dá. Existe uma batalha, uma guerra, um confronto dentro de cada um de nós. Você agora aí que está assistindo esse vídeo está sendo confrontado. Romanos capítulo 7, verso 15 em diante. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, pois tenho o desejo de fazer o bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho um prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Paulo dizendo que este confronto existe na vida de cada um de nós, queridos, e que nós precisamos buscar ser cheios do Espírito, declarar, proclamar com os nossos lábios que somos cheios do Espírito. A nossa fé vem pelo ouvir e nós falamos, proclamamos, colocamos para fora aquilo que está dentro do nosso coração. O Espírito já habita em nós. Precisamos buscar com intensidade a manifestação do poder do Espírito nas nossas vidas. É possível sim, e o Senhor quer isso de mim e de você. Eu me lembro de uma ministração do pastor Luiz Hermínio que nos chama a reflexão, dizendo que expulsar um demônio é simples. Em nome de Jesus, ele tem que sair. Mas tirar uma doutrina, algo que foi implantado, enraizado nas nossas vidas por toda uma geração, uma cultura, isso dá trabalho. Mas não existe missão impossível para o Espírito. Ele que habita na nossa vida, que nos faz ser propriedade dele, tem o prazer de operar esse milagre nas nossas vidas. Abra seu coração. Deixe o Espírito fluir na sua vida. Esta semana tivemos uma ministração em nossa comunidade deixando claro que não podemos mais amar o próximo como amamos a nós mesmos, mas devemos amar o próximo como Jesus nos ama. Vivermos com intensidade a manifestação do Espírito sobre nós, que nos dê um novo nascimento, uma nova experiência. Nós somos novas criaturas nele. Note que a partir de Pentecostes, nós temos exemplos da manifestação poderosa do Espírito sobre as pessoas, que Pedro, que antes negou Jesus 3 vezes, agora anunciava, proclamava este evangelho, impunha as mãos sobre as pessoas e batizavam elas com o Espírito Santo. Paulo rompe territórios e expande o evangelho e também batiza as pessoas no Espírito Santo. E hoje o Espírito precisa aquecer o seu coração, para que eu e você possamos entender que somos nós os escolhidos e que esse Espírito quer batizar a mim e a você, quer nos dar talentos e dons e fazer com que o poder dele se manifeste através de nós. O Espírito Santo nos traz a garantia da salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo é que nos dá essa certeza, esta garantia que somos salvos, de que existe uma herança disponível para mim e para você que somos filhos. Daí podemos já puxar o assunto do pecado contra o Espírito Santo. Marcos capítulo 3, verso 28 a 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com espírito imundo.
Veja, esse texto é explicado pelo próprio Jesus, em que dá essa resposta, faz essa afirmação em contrapartida àquilo que estavam dizendo dele, de que ele estava agindo não segundo o Espírito de Deus, mas segundo o espírito imundo. Se alguém não é batizado no Espírito Santo, não pode ter o discernimento do homem espiritual que nós estudamos. E com isso não irá compreender a obra redentiva do Senhor e, consequentemente, não poderá herdar das bênçãos e da promessa derramada pelo Senhor. Por isso que nós afirmamos que aquele que não crer no Espírito Santo, que não manifesta os dons do Espírito Santo, ele será culpado do pecado eterno, porque pelas suas próprias atitudes não será capaz de discernir os seus pecados e, consequentemente, não terão a salvação. Bom, nós encerramos aqui esse estudo com um convite. Seja cheio do Espírito Santo. Peça para que ele se manifeste de uma forma poderosa na sua vida, porque ele já está aí. Ore, busque, creia, seja avivado com aquilo que já existe dentro de você. Você tem o Espírito Santo de Deus. Um beijo no seu coração, até o próximo Aprenda Mais.